naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Amém? Nós vamos orar então e vamos pedir a bênção do Senhor, a bênção de 100 vezes mais. E toda a honra e toda a glória para Ele. Amém? Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na Tua presença porque a estávamos e continuaremos. Olha, Deus, que a Sua presença, que o Seu poder, que a Tua glória venha se manifestar, que o Senhor vai derrubando muralhas, barreiras, seta, toda obra maligna, todo laço do passarinheiro, da peste perniciosa, toda a ferramenta forjada, Deus, de Abraão, Isaque e Jacó. Senhor, eu estou te pedindo, Pai, vai nos cobrindo com o Teu sangue. Senhor, vai derramando, Pai, a Tua bênção, a Tua vitória, vai derrubando por terra, Pai, toda a fúria maligna, tudo que Balaque e Balaão lá no abismo planejou, eu lanço por terra no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Senhor, eu estou te pedindo, Pai, que o Senhor vai salvando, curando, libertando, transformando essa nação, Pai, em nome de Jesus, convertendo o caráter, Pai, de pessoas. Eu estou te pedindo, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Tu és aquele que salva, liberta, cura e transforma, e Tu és aquele, Pai, que salva caráter, muda caráter. Nesta noite nós te pedimos, Pai, vai derrubando por terra, vai lançando por terra, vai derrubando, Pai, vai lançando no abismo toda a obra do mal, todo o laço das trevas, tudo que Balaque e Balaão com a língua maligna falou, lançou, eu lanço por terra no nome de Jesus Cristo. Dê um grito de derrota, maldito, lá nas profundezas do abismo, pega a tua moeda e agora vai para o abismo, em nome de Jesus Cristo. Eu nessa noite te peço, Pai, espalhe a Tua glória, a Sua presença, coloca toda a ferramenta, Pai, em língua maligna por terra, vai convertendo, Pai, vai salvando essa nação, vai tirando eles da idolatria, Pai, converte o caráter deles, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, vai curando, libertando, transformando, salvando, avivando, derramando a Tua presença. Senhor, eu estou te pedindo, Pai, vai jogando por terra, vai quebrando, vai destruindo, vai desfazendo, vai aniquilando, vai repreendendo, vai desfazendo toda a obra do mal, em nome de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, vai quebrando, vai todo mal, em nome de Jesus, Senhor, vai jogando por terra, vai aniquilando, vai desfazendo, vai queimando. Senhor, nesta noite nós profetizamos vitória, milagres, cura, livramento. Senhor, vai destruindo, Pai, o que o mal planejou, vai destruindo, vai quebrando. Eu ministro anjos dentro, eu ministro anjos fora, eu ministro anjos adiante, eu ministro anjos ao meu redor e ao redor da Tua igreja, ao redor do Teu povo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai fechando a boca da serpente, vai fechando a boca da serpente, Pai, vai desfazendo toda a obra, todo o plano das trevas. Senhor, eu estou te pedindo, Pai, fecha a boca da serpente. Senhor, eu estou te pedindo, Pai, Senhor, vai avivando o Teu povo, vai despertando, vai queimando, vai cortando, vai destruindo toda a obra maligna, toda a ferramenta do mal, toda a obra que Balaque e Balaão, Pai, lá no inferno, Pai, tem servido aos deuses dele, Pai, invocar o mal. Eu repreendo no nome de Jesus Cristo. Pega a tua bagagem, maldito, e de onde você veio, você volta em nome de Jesus. Senhor, eu estou te pedindo, Pai, vai quebrando, Pai, toda a crise
democracia desse país, Senhor. Vai salvando essa nação, Pai. Em nome de Jesus eu estou te pedindo, Senhor. Vai nos guardando, nos livrando. Senhor, me guarda, me cubra com teu sangue. Eu ministro anjos, Pai. Fecha a boca do leão. Fecha a boca da serpente. Abençoa teu povo. Abençoa a tua igreja, Pai. Arranca as almas da mão do inimigo, Pai. Que tenhas aprisionado, que tenhas deixado, Pai, desorientada. Mas nessa noite, Pai, tu és um Deus que salva. É um Deus que cura. É um Deus que liberta. E é um Deus que decreta. E nessa noite, Pai, no nome de Jesus, nós ligamos na terra no céu e selamos a vitória, selamos o milagre, selamos, Pai, vidas, em nome de Jesus Cristo, 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 em nome de Jesus Cristo. Vai colocando por terra, Pai, toda obra maligna, toda ferramenta do mal, eu decreto no poder que há do nome de Jesus Cristo, cai por terra, meu grito me derrota, vai em nome de Jesus Cristo, caindo por terra, pega a tua bagagem, maldito, e vai em direção ao abismo. Senhor, nessa noite eu te peço, abençoa a tua igreja, desperta o teu povo, Pai, chacoalha teu povo, em nome de Jesus Cristo, aviva, Pai, a tua igreja, a tua obra, em nome de Jesus, Pai. Vai fechando a boca da serpente, vai derrubando por terra, Pai, vai lançando esse principado do inferno lá no abismo, destrói ele, Pai, lança ele, seus adeptos no inferno. O demônio tem que estar lá e acorrentado, e em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, vitória na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai colocando por terra, Pai, vai passando, Senhor, a tua vassoura de fogo e queimando, Pai, toda a obra do mal, em nome de Jesus. E ele vem, volta, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Eu profetizo vitória, eu profetizo vitória, eu profetizo milagre, eu profetizo, Pai, vitória imensa, 100 vezes mais. Vai o caminho, Pai, em nome de Jesus. Passa, Pai, as tuas mãos poderosas e vassoura de fogo para tirar, Pai, destruir toda a potestade do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gênesis capítulo 26, 12 vai dizer que Deus tinha dito para Isaac ir para uma terra em que Deus dissesse a ele. E ele ouviu a voz do Senhor e foi para a cidade de Gerar. Quando ele chegou lá, glória a Deus, a palavra de Deus diz que havia fome semelhante aos dias em que Abraão, teu pai, vivenciou. Só que como ele estava munido da palavra de Deus, daquilo que Deus falou, ele estava no lugar em que Deus libera a bênção. Aleluia. E ele foi para lá peregrinar. Peregrinando lá, Isaac contou uma besteira, contou uma mentira. Deus não compactua com mentira. Glória a Deus, aleluia. E quando Isaac vai achar que ninguém vai ver, Deus mostra. E aí Deus mostrando para ele, Deus faz com que o rei daquela cidade perceba que Isaac, ele era realmente esposo de Rebeca. E quando Isaac vai lá falar com o rei, porque o rei manda chamar, e o rei fala para ele: olha, Isaac, ela é a sua esposa, por que nos dissesse isso? Ele falou: olha, eu temi os homens desta cidade, para que porventura não me matasse por conta do amor de Rebeca. Porque a Bíblia nos diz que Rebeca, ela era uma mulher bonita. Na Bíblia está escrito formosa, mas ela era bonita, era uma mulher bonita. Beleza é uma coisa que tinha nela. Deus tinha colocado graça na vida de Rebeca.
Então, Deus, sabendo que Isaac estava ali para peregrinar, Deus permitiu o rei ver que Rebeca era sua esposa. E quando Isaac confessa ali e fala, na verdade ela é minha esposa, porque eu estava com medo dos varões dessa cidade, para que porventura não me matasse por conta de Rebeca. E aí o rei faz um decreto dizendo assim: qualquer homem que tocar nesse varão, ou nesta varoa, ou nesta mulher, certamente morrerá. E Deus, fazendo com que aquele rei criasse aquele decreto, Isaac ficou de uma forma mais confortável, porque Isaac passou a entender que ele tinha a segurança do Deus que criou os céus e a terra. Quando Deus quer, Deus usa o inimigo em teu benefício. Quando Deus quer, Deus faz decreto, ainda que o mal, que ela não serve a Deus, mas o decreto lá vai beneficiar você e a mim, ainda que eles não sirvam ao meu e ao teu Deus, ao nosso Deus. Mas Deus usa o inimigo, ele baixa o lobo e o nome do Senhor é glorificado. Então, quando aquele homem, o rei daquela cidade, o rei Abimeleque, cria aquele decreto, ele diz para ele assim: olha, qualquer homem que tocar em Isaac ou Rebeca certamente morrerá. Ali eu pude ver a provisão de Deus, ali eu pude ver a provisão e o livramento de Deus, ali eu pude ver claramente que está escrito lá em Salmos de número 91: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ali eu pude contemplar que Deus é um Deus amado, que Ele manda aonde Ele quer, e em todos os lugares. O controle da terra está nas tuas mãos, o sistema financeiro também está nas mãos de Deus. E Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Deus olhando e sabendo que os varões daquela cidade poderiam fazer mal a Isaac e Rebeca, Deus usa o rei para criar um decreto para proteger o servo dele, porque havia uma promessa que Deus o ia abençoar, ainda que o inimigo tentasse ou tentou no meio do caminho. Mas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus que garante pela sua palavra. A fidelidade de Deus, amado, ela é aberta, ela é escancarada, e aonde nós possamos ver? Na sua palavra. Deus é um Deus que vela pela sua palavra. Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus que cumpre promessa, Deus é um Deus de vitória, Deus é um Deus de livramento, Deus é um Deus que quebra o laço, corta a lança, queima os carros ao fogo. Deus também é um Deus que desfaz o laço, desamarra e quebra e corta. Deus é um Deus, amado, que Ele trabalha para aqueles que nele espera. Por isso que quando Isaac foi para aquele lugar, Isaac estava indo embaixo de uma promessa de Deus. Isaac não foi empolgado porque alguém disse, Isaac não foi empolgado porque ouviu um movimento. Isaac estava lá porque Deus o tinha direcionado para lá. Isaac estava no lugar em que Deus iria cumprir a promessa na vida dele. Por isso, Isaac não estava entendendo. Por conta de um fiapinho, Isaac ficou patinando. Mas a partir do momento que ele entra em comunhão com o céu entra em comunhão com ele, e Deus começa a trabalhar em seu favor. Na mesma hora, o rei cria um decreto e despacha uma ordem dizendo que qualquer homem ou qualquer mulher que tocar em Isaac ou Rebeca, na mesma hora seria morto. Nesta noite eu vos digo que quando Deus quer, Deus usa o inimigo. O decreto de lá pode parecer que nós não vamos entender, mas Deus vai usar o decreto de lá para beneficiar o povo dele. É assim e vai ser assim. Sabe por quê? Deus não está atrelado a sistema e não depende de homem para operar milagre. Deus não depende de mim e de um grau de santidade de ninguém, porque se a igreja fosse marcada pelo grau de santidade que nós estamos vendo no século 21, algumas pessoas há um tempo atrás pregavam contra algumas coisas e hoje eles praticam as mesmas coisas. Hoje eles vivem no mundo da hipocrisia, mas o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus não olha para mim e para você, porque se Deus olhasse a sua atitude, a atitude no presente século, dos dias onde eram, das pessoas hoje, ele voltaria atrás. Mas a Bíblia diz que ele é Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. Então Deus tinha que cumprir aquilo que Deus tinha dito para Isaac, que o iria abençoar. Ele estava em um lugar onde
favorecendo, onde o clima era contra, onde todos estavam remando ao contrário, o povo daquela cidade estava olhando para Isaac já com outros olhos, porque ele tinha a presença de Deus. E quem tem a presença de Deus, amado, o inimigo fica furioso, ele fica querendo tocar, querendo colocar as mãos em você, levantando calúnia, defamando, tocando aqui, tocando de lá, mas não olha para isso, olha para o céu, olha para aquilo que Deus falou para você, que o inimigo, ele vai, não sei se usar, eu não sei de onde, mas ele vai usar, porque ele quer tirar você do foco. Mas nessa noite Deus está dizendo, fica no lugar da bênção. Quem sair do lugar da bênção perde a vitória. Fica no lugar da bênção. Olha, o lugar da bênção é onde Deus vai cumprir o propósito, é onde Deus vai cumprir promessa, é onde Deus vai levantar, é onde Deus vai despertar, é onde Deus vai exaltar o nome dele na minha e na tua vida. E depois, pastor, toda a honra e toda a glória seja dada para ele. Isaac estava munido de uma promessa. Isaac estava munido de algo que Deus tinha dito para ele. E a Bíblia vai dizer: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E eu pergunto, para onde o céu e a terra vai passar? Para lugar nenhum. A palavra de Deus vai ficar aqui, vai se cumprir fielmente, porque Deus é Deus. Então nesta noite Deus vai usar o inimigo, um decreto que ele vai criar lá, aquilo que ele está achando vai ser para te beneficiar. Porque um Deus de Abraão, Isaac e Jacó falou para Abimeleque: ó, baixa o decreto aí e para proteger o meu servo, porque eu sou Deus e eu estou velando pela minha palavra. Abimeleque na mesma hora se curva diante do céu e faz o decreto, e ele entende que Isaac estava naquele lugar, amado, porque Deus tinha dito para ele que ia honrar, ia abençoar quem não queria era o inimigo. Glória a Deus, aleluia. Quem não está querendo que você seja abençoado é o teu adversário. Aleluia, Deus. Ele vai usar, eu não sei se é do lado de cá, do lado de lá, do lado de lá. Você tem que pedir para Deus ungir, porque a pior coisa é no meio do caminho você ouvir a voz do inimigo. E o inimigo faz isso. O inimigo faz isso. Há poucos dias eu estava pregando. Deus não, eu não sabia, mas Deus revelou e me deu uma palavra que o inimigo estaria usando alguém. E essa pessoa, né, teve essa experiência com Deus. Quando o inimigo não vem, ele manda os adeptos. E se você não ficar ligado naquilo que Deus está falando com você aqui, você vai. Porque Satanás, irmão, ele só tem um desejo, é matar você. Se ele matou você, você não entra na terra prometida. Se ele matou você, você não entra na terra prometida. O plano do inimigo é eliminar você. Se ele te eliminar, aí vai ficar aquela farândola, aquele bando de mensageiros das trevas dando aplauso e falando: ei, mas nessa noite, o plano que o diabo tentou contra a tua vida, Deus vai transformar em bênção, Deus vai transformar em vitória. Aquilo que o adversário arquitetou contra a sua vida, Deus está dizendo: Deus vai revogar o decreto e transformar em bênção, em vitória, em cura, em milagre, em livramento, em salvação. Deus nessa noite é o Deus que revoga decreto. Todas as vezes, irmão, que você vê o inimigo parando você para querer lançar a seta, você fala: já entra em mistério com Deus. Opa! Essa voz a gente já conhece. Ela não vem do céu. Glória a Deus. Essa voz nós já conhecemos, não é de Deus. Irmão, o tempo todo, se você for ficar ligado com Deus, você vê tanta presença de Deus como as astúcias do inimigo. Por isso, irmão, quando o inimigo for tentar te frustrar, falar qualquer coisa que o mensageirinho das trevas ou o mensageirinho das... Irmão, fala: Jesus, hoje, porque só tem uma atenção dele, é tirar você do foco. Você já viu os grandes acidentes? Ele está ali na rodovia, não tem nada,
descuida, a carreta vira, põe tudo a perder. E não é um tempo de 1 minuto, 2 minutos, é uma fração de milésimo de segundo. Quem é que dirige rodovia, automóvel, sabe disso? Você está ali a 100, 120, não dá para vacilar. Por quê? Você está no momento, a pista de rolamento em alta velocidade e não pode descuidar 1 minuto. A fé é a mesma coisa. Glória a Deus. Então fique na dispensação do Senhor. O decreto que o rei Abimeleque criou para proteger Isaac e Rebeca, Aleluia, Jesus. porque quando ele vai para lá, ele vai munido de uma promessa que Deus ia abençoar. Irmão, não tem nada fácil. No meio do caminho, o inimigo intenta de tudo. No meio do caminho, olha que Pedro falou. Pedro apalpou Jesus, tocou, abraçou, beijou. E ele falou assim: não morra. Pedro disse para Jesus: não morra não. Aí Jesus falou: para trás o Ulisses. Já não era Pedro, era quem? O inimigo. Irmão, nós estamos falando de um ser. Que o inimigo tem uma coisa: paciência. Quando Deus falou para Saul: mata o agagita, ele não mata. Passa 1000 anos e eles causam um prejuízo. Tem coisa, irmão, que você faz isso, ó, no pé. Pode cortar. Porque lá na frente, aquilo vai querer te fazer mal. Verdade, Deus. É uma coisa, é como uma semente. Cai lá, ela vai gerando outra e domina o território. O inimigo é isso, ele quer lançar a setinha. E ele não vem, irmãos. Ele não vem como monstro, como aquele Jodai, né? Aqueles monstros que tinha na televisão da sessão desenho, né? Ele não vem. Porque se ele viesse, a pessoa falou: poxa, esse a gente sabe que é o inimigo. Mas não vem. Pode ser. Olha o que o Espírito Santo falou aqui para mim agora. Isso aqui é Deus. Pode ser que ele vai falar o mesmo dialeto. Talvez pessoas que professam fé. E é os que às vezes se der brecha o inimigo mais usa para tirar você do propósito. Mas no dia que Satanás chegar para você por aí, fala: opa, como Deus te usou para combater o mal. Ali Satanás caiu de cara envergonhado, porque o reino de Deus foi glorificado. Glória a Deus. Porque o plano do inimigo é esse: é sujar você. Se ele tirar você, ele fala: bom, assim é a cobertura, né? Lembra? Só me diz: aquele que habita no esconderijo. Só tem proteção para quem está no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Então nessa noite, o decreto foi criado para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida de Isaac, porque Deus disse que iria o abençoar. Então fica no lugar da bênção. Por quê? Daqui para frente é o que Deus vai contar com você. E lá atrás, os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento e ele não se lembra mais. Se foi lançado no mar do esquecimento, quer dizer que Deus já passou no ar e falou: está perdoado, está perdoado, está justificado e está justificado. Então a coisa mais linda é olhar para a cruz, porque na cruz foi pago o meu e o teu pecado. O pecado de toda a humanidade está lá, ó, a nossa vitória na cruz do Calvário. Jesus foi lá e entregou. Falou: pastor Daniel, não vale, né? Mas eu estou comprando a sua vida. A nação brasileira, mas estou comprando a nação brasileira. E o mundo, estou comprando todos, porque eu sou o Filho de Deus e eu estou dando a minha pelas vossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. A nossa vitória está na cruz do Calvário, irmão. Por isso que eu falo para qualquer pessoa: olha somente para Jesus. No meio do caminho nós sofremos afronta, adversidades, pelejas, lutas, mas maior é aquele que nos chamou, maior é aquele que nos alistou para fazer a obra. Então, se Deus me chamou e te chamou, irmão, nessa noite vamos ficar embaixo da promessa, porque o inimigo, amado dele, está fazendo de tudo, mas maior é o que está conosco. Olha para Jesus. Se o inimigo tentar amanhã impedir você, tu falou: opa,
Você já identifica que aquela voz, aquela mensagem não é de Deus. Aleluia, Deus. Porque, irmão, palavra de crente, de homem e mulher de Deus é incentivando. Continua. Deus vai dar vitória. Irmão, eu posso estar orando, eu já orei em muitos lugares. Né? Sempre eu faço isso para uma determinada pessoa que está com problema de saúde e a minha oração é para Deus curar. Por quê, pastor? Deus não falou que vai levar. Então eu oro para curar. Se Deus falar para mim, ó, vou levar embora. Mas o papel nosso é falar o quê? Liberar a palavra de Glória a Deus. palavra de vitória. Irmão, em todas essas coisas, em todas as suas lutas, olha o que ele diz: nós somos mais que vencedores. Deus já olhou você na posse da bênção. Deus já olhou você lá na frente com a posse da vitória. Então vale a pena você continuar. Nós continuarmos. Aleluia, Então, Deus. recebe essa palavra, porque o céu está aberto em pró a minha e a tua vida. Deus está aqui, Ele habita neste lugar. E Ele é com você. Ainda que o inimigo tenha tentando te afrontar, olha para a cruz. Glória Porque a Deus. sua vitória, na hora que você apalpa ela, você vai olhar assim, e o Espírito Santo de Deus, olha o que o Espírito Santo falando assim: no dia da bênção, eu vou fazer você lembrar Os nomes. Glória a Deus. no dia da bênção. Deus vai fazer você lembrar os nomes. Glória a Deus. De quem foram as pessoas que Satanás usou para querer surtipar ali. Aí você vai lembrar Deus, vai beber que eu continuo. Ai, Jesus. Se você tivesse ouvido. O diabo, ele tem uma coisa, ele tem estratégia. Mas nós temos uma coisa: a presença. Oh, glória. A presença Aleluia, de Deus é Jesus. maior que os demônios, os enviados dele. Fica no propósito. No Glória dia a da sua vitória, o Espírito Santo falou comigo aqui agora. Aleluia. Você vai lembrar dos tais. Aleluia. Porque tem uma coisa que o diabo tem que avançar, irmão. Ele não é tímido, ele tem ousadia para querer te afrontar. E se você não estiver ali, ó, aliado com o céu, você vai querer entrar. Amém? Amém. Amados, vamos louvar a Deus. Eu quero chamar missionários. Vamos louvar a Deus com 3 louvores, amém? O pastor Douglas Candiana está chegando aí, já chegou, amém? Vamos ficar no propósito, amém? Amém? Vamos louvar a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e com você nessa noite, amém? Logo depois da irmã Dirce, a missionária vai fazer a leitura oficial da palavra de Deus, amém? Ô, Daniel. Vê ali que ele está estacionando para ver se dá certo. Salve, irmão, na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Graças a Deus, por mais uma noite. Estamos aqui, né, para adorar o santo nome do nosso Deus. É digno da honra e toda a glória, né? Deus é maravilhoso. Estou de pé, para misericórdia de Deus. Glória a Deus. O dia, quero agradecer, né? O dia onde foi tudo gostoso, maravilhoso. Mas hoje é um dia, né, mais gostoso ainda. Estamos de novo aqui na presença do nosso Deus. Deus é tremendo. Vamos louvar o 151? Amém. Que o Senhor veio falar com a igreja. Viemos aqui para louvar Ele. Vamos lá. O seu irmão me ajuda. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala, Jesus querido. Fala-me hoje sim. Fala com tua bondade. Fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua
Glória a Deus, aleluia, Jesus. 210. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronta a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso supremo, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São muito ricos conselhos de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso supremo, de alegria e paz eterna. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos lá, volta 304. Ô, glória! A igreja me ajuda, o pessoal só tá cagando, né? Desprezando toda dor, eu vou a cantar. Meu Calvário ao pecador, sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, veio
Buscar
No ensejo nós vamos ofertar a casa do Senhor, amém? E logo em seguida nós ouviremos a poderosa palavra de Deus com o pastor Douglas. Posso ouvir um amém? Deus está aqui, amém, irmão? Então vamos se ligar no céu, porque o céu está aberto para a minha vida, para a tua vida, amém? Como que é que faz aqui? Fica mais longe, né? Pra cá? Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabança. Quero me oferecer, Que Deus te dá. me humilho aos teus pés, porque santo tu és, e meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, eu não mereço teu amor. Mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes,
agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para o pastor Douglas ministrar a poderosa palavra de Deus. Amém? Porque temos que dar prioridade para a palavra, então nós vamos ouvir Deus aqui através da sua palavra. Vem para cá, pastor. Você chega aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para o servo dele. Poderoso Deus, eterno Pai. Senhor, está aqui o teu servo que vem pregar essa palavra. Senhor, eu coloco ele no teu altar, nas tuas mãos e estou te pedindo, Pai. Já manda uma bola de fogo destruindo todo mal, toda barreira e todo impedimento. Lança por terra, Pai. Usa, Pai, e seja conforme a sua vontade. Amém. Aleluia. Sabe a coisa da paz do Senhor? Amém. E como está o frio, bom. Tá bom. É mais gelado ainda. É para provar crente. É para provar crente. É verdade? Ah, pastor, mas está muito frio para ir para o culto. Não se preocupa não, o inferno pega fogo. É melhor vir no frio para o culto. Não é? É melhor vir para o culto. Eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez. Tinha marcado, o pastor me chamou ontem, mas a correria danada não consegui estar aqui ontem, mas hoje eu consegui chegar. Glória a Deus! Eu estava no meu cantinho ali e veio no meu coração uma frase da Bíblia que diz assim: Senhor, basta uma palavra sua. Basta só o Senhor querer. Só basta o Senhor querer. Mas eu aprendi uma coisa: que Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Deus não vai pegar leve contigo. Deus não vai pegar leve contigo. Eu poderia até aqui trabalhar no seu emocional e dizer: vai dar tudo certo, Deus vai dar, e vai tudo acontecer do jeito que você quer, mas eu estaria mentindo. Vai acontecer, mas tudo tem um preço a ser pago. Deus não vai te entregar de mão beijada, não. Deus vai fazer você fazer por onde. Quando você tiver com a sua bênção na mão, eu tenho certeza, você vai dar valor. Quando você tiver com a sua vitória, você vai dar valor. Sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque Saul, ele não honrou e não deu valor para aquela coroa. Sabe por quê? Porque colocaram aquela coroa na cabeça de Saul. O primeiro momento, a primeira chance que ele teve, passou na frente de Deus. Por quê? Colocaram aquela coroa na cabeça dele. Com Davi não. Aquela coroa foi conquistada. Davi tinha no seu corpo cicatrizes de lutas contra ladrões, contra ursos, contra leões. E toda vez que eu fico imaginando, toda vez Davi pegando aquela coroa, antes de Davi colocar na cabeça no começo do dia, eu fico imaginando Davi refletindo naquela coroa e pensando: essa foi difícil, mas valeu a pena. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e no acrescentador nem falta alguma. Uma bênção nessa perfeição toda não pode vir de qualquer jeito. Tem que ser suave, tem que ser conquistada. É joelho no chão, é boca no pó. É muitas vezes você passa das tripas o coração. Tem dia que nós estamos saltando da presença do Senhor, mas tem dias que nós passamos por essas portas só bagaço. Só bagaço. E é essa hora que os olhos do Senhor estão sobre você. Quando o inimigo te afronta, quando o inimigo se levanta, Deus não está de olho no inimigo, Deus está de olho em você. Deus quer ver qual vai ser o seu comportamento. Deus quer ver qual vai ser a sua reação. Sabe por quê? Porque servir ao Senhor quando tudo está dando certo é fácil. Adorar o Senhor com amor respondido, sabe? A porta de emprego aberta, o carro na garagem, uma casa boa. Adorar o Senhor com os filhos, tudo saudável na presença do Senhor. Adorar o Senhor
tudo dando certo, assim qualquer um adora. Mas só o verdadeiro adorador adora no vale da sombra da morte. Quando Davi escreve, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerias mal algum, Davi estava sendo sincero quando ele escreveu aquele salmo. Davi estava ciente. Que tinha conquistado muita coisa. Mas o mesmo Davi que diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal. O mesmo Davi, em outro salmo, ele diz: Senhor, eu não possuo outro bem além de ti. Aleluia, Deus. Sabe por que Davi conseguiu chegar até o final? É porque ele sempre se agarrou no Senhor. Se agarrou no Senhor. Aleluia, Deus. As lutas vêm, os levantes vêm, mas é aqui que nós recarregamos a nossa bateria. É aqui que o Senhor fala com a gente. É aqui que o Senhor nos traz esperança. É aqui que o Senhor nos mostra que, ainda que tudo seja contrário, ainda que tudo esteja dando errado, ainda que parece que não vai chegar a lugar nenhum, Deus é aquele que diz: esforça-te, tenha bom ânimo e eu te ajudarei. E eu estava conversando com minha irmã, fazendo uma corrida de Uber, então minha irmã no carro, nem reconhecia. Aí ela chegou e falou assim: licença, moço. Eu falei: amém. Ela: era você que era o pastor Douglas? Eu falei: era não, eu sou ainda. Era não, hoje não sou. Ela: desculpa, é porque tem tanta gente se afastando. Está todo mundo se afastando. E sabe o que eu disse para ela? Quem se afasta do Senhor nunca o conheceu de verdade. Porque quando você tem um encontro verdadeiro com o Senhor, é algo sobrenatural. O Espírito Santo ele vicia. É uma vontade de estar pulando na presença do Senhor, pastor. De estar na presença dele, pastor. É uma vontade que eu tenho de estar no altar do Senhor, que eu queria estar todo dia, o tempo todo. É uma vontade de estar na presença do Senhor, ouvir Deus falar, de sentir a presença do Senhor. Tem vezes que eu passo por essas portas, irmãos, eu aprendi uma coisa: a me esvaziar de mim. Eu passo por essas portas para ouvir o Senhor falar. O que Deus fala é único. Às vezes Deus fala a coisa certa, na hora certa, no momento certo. E se você não estiver ligado, não estiver na fiação, se você não prestar atenção naquilo que Deus está falando, você sai do culto do mesmo jeito. E no culto de amanhã Deus não vai falar a mesma coisa. Então, e eu estava lá sentado e eu pensando sobre isso aí. Aí veio aquele refrãozinho do louvor do Marco Antônio. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima e inflame me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Eu quero renovação todo dia. Eu quero encontro com o Senhor todo dia. Estou na presença do Senhor há 25 anos. A minha irmã falou assim: pastor, como você conseguiu ficar 25 anos na presença do Senhor? Eu respondi rápido: aceitando o Senhor Jesus todo dia, me convertendo todo dia, renunciando todo dia, me renovando todo dia. É um dia após o outro. Eu não posso me contentar em ficar 25 anos na presença do Senhor. Todo dia eu tenho que fazer uma aliança nova. Todo dia eu tenho que fazer uma aliança nova com o Senhor, igual Davi fazia. Davi levantava de manhã, em vez de ele olhar o ouro que ele tinha, a coroa que ele tinha, ele respirava fundo e dizia: dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Nós estamos aqui pela graça. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Oh, glória. João capítulo 3. João, apóstolo João. João capítulo 3, versículo 1.
que eu acho mais fascinantes que tem na vida. Um encontro de dois príncipes. Um príncipe da terra e um príncipe do céu. Duas autoridades. Nicodemos vai conversar com Jesus. Eu acho maravilhoso. Tem coisas que só o Senhor pode nos explicar. João capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos respondeu e disse: como pode o homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitaste o nosso testemunho. Se faremos as coisas terrestres não creio, como crereis se falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. João capítulo 3, ele traz a cultura judaica um Deus caridoso. A Bíblia diz assim que em João capítulo 3, Jesus estava no primeiro ministério, no primeiro ano do seu ministério, mas nesse primeiro ano já acarretava sobre o seu ministério muitos milagres, muitos sinais e maravilhas. Aonde Jesus passava, aquela multidão aumentava, porque as pessoas viam que Jesus verdadeiramente era Filho de Deus, porque ninguém podia fazer aquilo que ele fazia. As pessoas tentavam entender, mas era algo que não podia ser entendido. Como pode o menino estar morto no esquife e Jesus mandar ele levantar e começar a falar? A filha de Jairo estava morta. Queriam que Jesus nem chegasse perto, porque ela já estava morta, mas Jesus não, foi lá e despertou a menina. Como posso dizer sobre a cura dos 10 leprosos que chegaram, entraram na cidade, colocando a própria vida em risco e saíram de lá com as suas peles restauradas? O que eu posso dizer daquele cego que, parando na multidão, Jesus cuspiu no chão, fez uma lama, passou nos olhos dele e disse: vai, e lava os olhos. E a Bíblia diz que ele teve a sua vista restaurada. Eu estou falando de Jesus, mas agora eu quero começar a pensar em Nicodemos. A Bíblia diz assim que enquanto Jesus fazia sinais e maravilhas, Nicodemos estava lá, sentado no seu trono. Quem tinha a coroa era Nicodemos. Quem tinha a capa do juízo era Nicodemos. Quem era conhecido na cidade, temido e respeitado era Nicodemos. Mas quem estava fazendo milagres era Jesus. A Bíblia diz assim que onde Jesus passava, milagres aconteciam. E a multidão se aglomerava. Tinha pessoas que nem
fazia. Queria entender aquilo que acontecia. Eu acho interessante a passagem da multiplicação dos peixes. Eu queria estar lá. Eu queria estar lá também. No meio da multidão toda aquela, muitos escribas, muitos fariseus, muitos perdidos, muitos rejeitados pela sociedade, e pessoas que não tinham coisa melhor para fazer estavam lá. Fora os mendigos que acompanhavam e se aglomeravam para ter a sua vida restaurada. E a Bíblia diz assim que no meio daquela multidão toda, de mais de 50 mil pessoas, um dos seus discípulos cutuca Jesus e diz: Mestre, despeça a multidão. Já faz dias que eles não comem, que eles não dormem, eles ficam te seguindo, eles estão cansados, eles estão com fome. E Jesus, com aquele olhar de pai, diz: como despedirei meu povo de mãos vazias? Esse é o Deus que nós servimos. É aquele Deus que não deixa você sair do mesmo jeito que você chegou. É um Deus que sempre tem a te acrescentar. E no meio de Jesus, no meio daquela multidão, ele diz: alguém tem alguma coisa de comer aí? Aí de repente um corajoso levanta a mão e diz: eu tenho 5 pães. Aí o outro mais corajoso fala: eu tenho 2 peixes. Aí Jesus fala: manda trazer os 5 pães e os 2 peixes e prepare os cestos. E a Bíblia diz que ao dar graça os partiu. E foram partindo os pães e os peixes, que foi o suficiente para alimentar toda aquela multidão, sobrando-se 12 cestos cheios. Aleluia. Como você vai para casa vendo isso, irmão? Eu fico imaginando, a pessoa está lá cansada, com fome, e fala: sabe uma coisa? Eu vou em casa, tirar um cochilo e já volto para o culto. Vai para casa, quando ele volta, você perdeu o quê? Perdeu o quê? Nós estávamos andando na rua, estava tendo um velório, uma viúva lá de Nani. Seu viúvo e seu único filho morreu. Eu fico imaginando a pessoa dizendo: e eu perdi o quê? O menino está lá falando igual um papagaio. Mas não estava morto, mas Jesus ressuscitou. Aleluia. Oh, glória! Tem até alguém que diz: eu queria estar lá, né? Aleluia! No meio da multidão. Qual é? O que é? Contemplar Aquela mulher com a sua fé, tocando em Jesus. Não é assim? Eu queria estar lá. Eu queria estar lá. Você não queria estar lá? Você não queria presenciar o Senhor de perto? Posso falar uma coisa? Dos discípulos, para mim, o mais inteligente, não vou falar esperto, o mais sensível foi João. Sabe por quê? Porque ele fez aquilo que ninguém fez. A Bíblia diz que ele debruçava no peito do Senhor. Eu tenho uma curiosidade para saber como que bate o coração de Jesus. João sabe. Imagina você deitar, escutar o coração do Senhor bater. Imagina. Eu quero dizer que Deus tem muito mais a oferecer. Mas vamos lá. A Bíblia diz assim que Nicodemo não era só um fariseu, mas Nicodemos ele era o príncipe. Era Nicodemos que julgava. Era ele que decidia quem vivia, quem morria. Ele que escolhia, ele que falava. A última palavra era de Nicodemos. E a Bíblia diz assim que Nicodemos colocou os seus espíritos que tinha que ter para andar pela cidade. Qualquer coisinha que estaria fora do normal, eles chegaram para Nicodemos e falaram: está errado. Mas a Bíblia diz assim que só vinha para Nicodemos informações daquilo que Jesus estava fazendo. Até que eu fico imaginando Nicodemos pensando: eu preciso conhecer Jesus, eu preciso me encontrar com Ele. Mas
sua casa tardes da noite. Acreditou para não ser visto, até para não gerar até uma dúvida. Onde ele está indo? Com quem que ele está indo falar? Nicodemo sai tardes da noite e vai até onde Jesus está. Quando Nicodemo chega lá, entra dentro do aposento onde Jesus está, a primeira reação, primeira palavra de Nicodemos é: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Tem coisas que nós fazemos, tem coisas que só o Senhor. Pode ser ignorância da minha parte. Acredito que a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas tem coisas, pastor, que eu não consigo orar, Cada um tem a sua intimidade com Deus, mas tem coisas que eu não consigo orar. Uma dor de cabeça, uma simples dor de cabeça, eu não consigo orar por uma simples dor de cabeça. Sabe por quê? Porque um comprimido resolve, um remédio resolve. Deus faz aquilo que ninguém pode fazer. O que uma pessoa pode fazer, Deus não precisa fazer. Por isso que tem coisas que nunca acontecem, porque aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Deus faz aquilo que ninguém pode fazer. Uma irmã chegou em mim e falou assim: pastor, como eu sei que a bênção é de Deus? Eu disse: olha, irmã, você vai saber, você vai ter a certeza. Quem está perto de você vai saber. As pessoas vão olhar o tamanho do milagre, a situação que você vai estar vivendo, e vai falar: ela não teria capacidade para fazer isso, ele não teria capacidade para chegar no mundo. Tem coisas que você olha e você vê, só Deus. Essa semana, irmão, Deus me surpreendeu tanto, que semana passada eu fiz um propósito com Deus. Semana passada, na quarta-feira. Sabe por quê, irmãos? Por causa que tem situações que eu sempre tive um pensamento que meus filhos tinham que ser criados com a mãe deles, né? Pelo menos até crescer, até conseguir se virar. E minha esposa, ela queria porque queria trabalhar. E eu falava para ela: bebê, não dá agora. Você vai trabalhar e vai ter que pagar uma babá. A gente vai ter que pagar uma babá para cuidar das crianças. O dinheiro da babá, a gente procurou uma babá, 900 contos. Meu filho do céu. Então a gente vai trabalhar, você vai sair de casa para ficar uma outra mulher e não tem dinheiro. Não compensa. E eu sempre falando para o Senhor: eu quero a hora certa, Graças a Deus, nossos filhos estão grandes. Alguns de vocês conhecem. Minha filha está com 14 anos, maior que a mãe dela, né? E chegou a oportunidade. Eu falei: Senhor, é a hora. Eu quero que o Senhor abra a porta. Isso foi na quarta-feira. Na segunda-feira, minha esposa estava trabalhando. Glória a Deus. Registrada do lado de casa. Glória a Deus. Olha só essa semana. Não tinha o que pedir para Deus. Eu falei: entrei no propósito. Eu falei assim: Senhor, eu tenho até vergonha de pedir, mas o que o Senhor puder fazer por mim, o Senhor faz. Aleluia. Eu estava com um processo na justiça, irmãos, que já era caso perdido. Já tinham falado para mim: ó, você vai ter que pagar. Em vez de você receber, você vai ter que pagar. Eu entrei no propósito com o Senhor, irmãos. De segunda para terça, foi mais de 9 empresas de advocacia ligando para mim para pegar meu caso, dando ele como ganho. Agora é só esperar dar certo, pastor. Eu nem procurei ninguém. Aí eu tive a dúvida de um dos escritórios. Eu falei assim: moça, eu queria saber como que vocês tiveram o meu contato. Sabe o que ela disse, pastor? É que o seu nome apareceu no sistema. Nem conheço a empresa, nunca falei para ninguém. Não sei nem o que raio que aconteceu. Fiquei até com medo de ficar perguntando errado. Falei: como assim? Né? Dá até medo. Eu falei assim: meu Deus do céu, como pode meu nome ter aparecido no sistema de tanta empresa assim? Glória a Deus. Será que alguém mandou enganar ou foi o Senhor mesmo que eu vou lá? Não consigo, não tem como entender. Amanhã já está resolvido, já fechei o escritório. Amanhã já começa a dar o processo. Daqui 45 dias ela falou que a bênção é minha. Tem por que não adorar um Deus desse? Mas eu vou dizer
dizer uma coisa. Deus prova o homem. Deus prova o homem na terra. Deus quer ver se você realmente está disposto. E sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia diz que Nicodemos, ele era príncipe, ele era um bom pai, um bom marido, porque para Nicodemos chegar ao status que ele chegou de fariseu, ele tinha que ser referência, ele tinha que ser exemplo, não era qualquer um que se aceitava naquele trono, colocava aquela coroa na cabeça. Mas mesmo Nicodemos, com a sua riqueza, com a sua família, com os seus filhos, com o seu cargo, com o seu emprego, com a sua fama, a Bíblia diz que ele teve que ir até Jesus porque ainda estava faltando algo. Pastor, o que as pessoas às vezes não querem entender e não conseguem entender é isso. Que o nosso maior bem é o Senhor. Aleluia! A nossa maior conquista é o Senhor. Você pode ganhar o mundo, mas se você não tiver um relacionamento com o Senhor, se você não tiver uma intimidade com o Senhor, nada te vale. Tudo se passa. E Nicodemos, ele percebe isso. Eu acho maravilhoso a humildade que ele teve. Muitos crentes, pastor, não têm essa humildade de reconhecer que não dá para viver sem o Senhor. Às vezes nós nos apegamos em coisas pequenas, coisas dessa terra. Às vezes abrimos mão, às vezes, de estar com o Senhor por coisas que vai ficar aqui nessa terra. E Nicodemos, eu fico imaginando que ele percebe que tudo aquilo que ele tem vai ficar. Que ele vai até o Senhor. Chega até o Senhor em busca de resposta. E sabe qual é a resposta que Jesus dá para o príncipe de Israel? Se você não nascer de novo, você não vai ter uma mudança. Se você não mudar a sua vida, ele falou isso para o príncipe, irmão. Se você não nascer de novo, você vai continuar com esse vazio no peito. Se você não nascer de novo, você vai continuar com essa tristeza. Vai continuar com esse sentimento que está faltando alguma coisa. Enquanto você não nascer de novo, você nunca vai ser seguro. Você nunca vai ter confiança. Enquanto você não nascer de novo. E Nicodemos precisa desconversar, sabe por quê? Porque ninguém quer aceitar a mudança. Nós queremos receber vitória, mas não queremos mudar. Não queremos fazer por onde. Não queremos nos esforçar. E Nicodemos precisa desconversar. Como assim, Senhor? Será que eu teria que voltar para o ventre da minha mãe? Aí eu fico imaginando Jesus, aquele sorrisinho de canto de boca, dizendo: não. Você acha que é fácil assim? É fácil assim? Não. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não adianta. Por isso que as igrejas têm se esvaziado, pastor. As pessoas querem do jeito delas, não querem do jeito do Senhor. Quer do jeito delas. Quer ter vitória, mas não quer mudar. Quer continuar com o mesmo pezinho lá fora. Aí Nicodemos desconversa, Jesus não, aquele que nascer da carne, da água e do Espírito. Aí Nicodemos, eu fico imaginando você no culto, porque ó, sabe qual é o pior culto, pastor? O culto mais difícil é o que tem pouca gente. Sabe por quê? Porque a palavra ela tem direção certa. Deus não fala um lugar que não tem ninguém para ouvir. Aleluia! Deus fala, a palavra tem direção. Mas uma coisa é você falar, irmão, para 1000 pessoas. Outra coisa é você falar para 2. Para 1. Aí da pessoa que uma palavra já não quer, tem 2 pessoas, um olha para o outro e fala: ou é eu ou é você. Não é? Você solta 1000 pessoas, tem uma singular, irmão. Né? Agora solta para, imagina. Agora Jesus está pregando para uma pessoa só, irmão. A palavra, irmão, é só espada. Não dá nem para ele falar assim, é com o pastor. Não é, porque às vezes eu saio do culto, Deus falou comigo. Vai falar assim, sai do culto e fala assim, viu? Como Deus falou com o pastor Daniel. Né? Aí eu chego para o pastor Daniel e falo assim: oi, pastor, Deus puro, né? Falou contigo. Agora
O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Só carinho. Não te maravilhes eu ter dito que o necessário é nascer de novo, mas não é dificuldade. Aí Jesus continuou: o vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, mas não é dificuldade. Aí de repente Nicodemos fala assim: ô mestre, eu não estou entendendo. Só ele. Aí Jesus fala assim: você é mestre de Israel. Você senta naquele trono bonito e não está entendendo o que eu estou falando. Sabe por quê, irmão? Olha, eu já disse isso muitas vezes. Eu gosto de ministrar para a palavra para ímpio, para a pessoa que não conhece, irmão. Sabe por quê? Você pregar uma palavra dessa, que o crente já ouviu mais de 1000 vezes a mesma palavra e o vaso continua rachado. A mesma palavra. Ô, glória! A mesma palavra toda vez, toda vez, toda vez. Sabe por quê? Porque ele sempre joga para alguém. Não, Deus está falando para o pastor Daniel hoje. Você está entendendo? Você nunca sabe. Aí quando o pessoal fala assim: ó, eu vendo a chave de um carro, ô glória. Agora foi para mim. Deus falou: olha, chave de carro, chave de casa e banquete. Aí eu saio e falo assim: nossa, o culto foi todo para mim. Só vitória. Aí aquele culto mais pesado, aquele culto de reflexão. Aí eu falei, eu fui, não sei porque eu fui pro culto hoje. Eu só falou pro pastor Daniel. Eu só falou pro pastor Daniel. Ô, glória! Aí Jesus fala, eu vou concluir. Jesus falando: se eu falei das coisas terrestres, não crestes, como crerei se eu falar das coisas espirituais? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário todo aquele que se aproxima creia que ele seja o galardoador. Não basta você estar aqui, você tem que crer, tem que acreditar no milagre. E eu entendo quando Jesus fala isso, sabe por quê? Porque quando Jesus fala, se não cresce das coisas terrestres, isso quer dizer, o crente não acredita nem milagre pequeno. Tem crente, irmão, batendo cabeça por coisas pequenas, porta de emprego, libertação, coisa pequena que Deus pode fazer, coisas visuais. Aí Jesus fala assim: se as pequenas coisas você não consegue acreditar que Deus pode libertar, que Deus pode restaurar, que Deus pode preparar, coisas pequenas dessa terra, como nós vamos acreditar em rua de ouro, muro de jaspe, anjo descendo e subindo na presença do Eterno, um alto subindo e trono, se nós não acreditamos que Deus possa fazer coisas pequenas dessa terra? Imagina as coisas grandes. É assumir uma personalidade. O meu milagre depende de mim. Eu sempre pensei nisso. O que as pessoas acreditam não pode influenciar na minha fé. Porque quem tem poder para me entregar aquilo é o Senhor. Mas eu preciso acreditar naquele milagre. Eu preciso acreditar naquele milagre. O teu milagre depende de você. O teu milagre depende de você. E sabe o que acontece? Nicodemos sai daquele culto, irmão. Eu fico imaginando Nicodemos refletindo naquilo que o Senhor falou. Deve ter olhado a riqueza, a família, visto tudo, e deve ter pensado: tudo isso aqui vai embora um dia. E o que vai permanecer? Sabe o que acontece? O mandato de Nicodemos termina. E a Bíblia diz assim que Jesus é crucificado. Nicodemos está assistindo a crucificação de Jesus de longe. E eu fico imaginando ele refletindo naquilo que o Senhor falou. E termina, sabe como, irmão? Nicodemos foi aquele governador que cedeu a sua sepultura e patrocinou todo aquele velório. Nicodemos foi aquele que patrocinou o velório do Senhor. Sabe por quê? Porque ele acreditou naquilo que Jesus falou. Ele sabia que Jesus ia sair de lá. Ele tinha certeza. Então ele deve ter pensado assim: olha, eu vou fazer a minha parte agora, porque quando ele sair de lá, ele vai ver que eu mudei.
Não seja pelos outros, seja por você. Oh, Deus glória. pode fazer por você. Deus pode fazer por você. Glória. Deus quer fazer. Mas Deus quer ver até onde você está disposto a ir. Aleluia. Meu irmão, Deus abre porta onde não tem porta. Deus entra com providência, mano. Ainda que o inimigo tenta fazer de tudo para segurar o que é seu, Deus assina a tua vitória. Deus vai mostrar que Ele está no controle de tudo, mano. Não se preocupe. Não se preocupe, irmão, que Deus não vai deixar faltar azeite na botija nem farinha na tigela. Eu vi a Deus prosperando, mano. Eu vi a Deus entrando com providência. E no momento que eu vi o irmão ali, sabe, a visão que Deus me dava, como se o irmão fosse um punhado de barro e tivesse na mão do Senhor. Como se o Senhor estivesse te moldando, te preparando para deixar do jeito que Ele precisa para te entregar aquilo que é seu. Então faz parte, mano. Faz parte do processo. Faz parte, tudo que o irmão está passando, tudo que o irmão está vivendo faz parte do processo do Senhor. A vitória vai ser grande, a vitória vai ser grande. Mas eu aprendi uma coisa: aquele que muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais o Senhor nos abençoa, maior é a responsabilidade. Pastor, eu via como se Deus tivesse passado a peneira aqui. Deus passava a peneira. E Deus falava assim: está chegando o tempo de colheita nova. E Deus passava a peneira, sabe? Às vezes, varão, é mais pela gente do que pelo Senhor. Nós tentamos fazer a nossa parte, mas Deus conhece o coração do homem. Nem todos aqueles fazem parte do projeto que Deus tem contigo. Às vezes, Deus tem que chegar para Abraão e falar assim: Abraão, deixa Ló ir. Se Ló não for, você não vai sair disso. Está entendendo? Não importa a terra que você pisar. Você tem o mais importante, você tem o Senhor. Está entendendo? Eu via Deus passando a peneira, passava a peneira, passava a peneira. E eu falando: Senhor, o que é isso? E Deus me lembrava a passagem de Abraão com Ló. Às vezes você não está entendendo, não. Mas Deus está selecionando, Deus está ajeitando tudo. Às vezes dói para a gente, porque nós estamos mais acostumados. Existe uma confiança, existe toda uma história. Mas às vezes eu tenho que falar assim: deixa aí, deixa aí. Deixa aí, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas não entendem o ministério que Deus tem contigo, mano. Não conseguem entender a obra que Deus tem contigo. E essa obra, mano, vai crescer. Eu vi a Deus colocando, mano, eu vi o irmão num lugar que tinha uma, não sei se eram muitas mesas juntas, ou uma mesa grande, que ela estava coberta. Mas eu via muitas cadeiras, como se fosse um lugar de reunião. E o irmão entrava lá dentro. E eu via como o irmão fosse uma autoridade. Então, mano, às vezes nós não entendemos porque Deus pega tão pesado com a gente. Deus está pegando pesado contigo porque Deus quer pressa. Por isso tem doído tanto. Porque Deus está acelerando as coisas. Porque, mano, eu tenho por mim que esse ano ainda eu vou ter vitória para contar. Glória a Deus. Esse ano ainda vão ter vitória grande para contar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. Deus ele é fiel. Aleluia, Jesus. Agora, antes, Deus me mostrou uma visão sobre a sua vida. Era uma visão bonita, mano. Mas hoje, Deus me mostrou uma coisa diferente. Como se antes o compromisso contigo com Deus era um, e agora o seu compromisso com Deus é outro. Como se você tivesse
uma nova aliança com o Senhor. Não sei o que está acontecendo contigo agora, mas eu vejo Deus fazendo uma mudança tão grande na tua vida agora. Uma mudança tão grande que as pessoas vão olhar para ti e falar: o que aconteceu na vida dele? Meu Deus. Tem lugar. Às vezes nós não entendemos. Às vezes Deus estava esperando, cara, esse compromisso seu, esse passo. Você está entendendo? Essa posição sua para começar a fazer. Agora se prepare, que os seus dias naquele lugar estão contados. O que Deus reservou é muito maior. Eu vi a Deus ajeitando, sabe por quê? Porque as pessoas que estão ao teu redor têm que ver Deus agindo na tua vida. E Deus vai fazer as pessoas entender que agora existe uma nova vida. Existe um novo projeto do Senhor. E eu vi a Deus te honrando. Então, mano, dê lugar para Deus. Dê lugar para Deus. Eu vejo Deus te honrando muito. Dê lugar para Deus. Mano. Às vezes é posição. É posição. Deus espera a posição, olha. Deus sempre me abençoou. Mas um dia que eu assumi um compromisso com Deus, eu disse: Senhor, eu não vou dizer mais não, pastor. Pode ver, eu não falo não. Eu não falo não. Já tem cada furado por causa disso, cada frio. Tem cada frio que eu chegar lá e falar assim: Senhor, o Senhor me trouxe para cá. Deus me defende. Mas quando eu assumi um compromisso com Deus, Deus assumiu um compromisso comigo. E falar para vocês, eu já não sei mais, eu já estou na expectativa do que vai acontecer daqui para frente. Eu já estou na expectativa do que vai acontecer daqui para frente. Tem essa grande. Eu quero que vocês se coloquem de pé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vi como se o Senhor colocasse algo nas tuas mãos. E o Senhor fala para eu dizer com propósito. Colocaste na mão do Senhor. E o Senhor fala para eu dizer que Ele vai te honrar. Oh, glória a Deus. E o Senhor colocando algo na tua mão, esse propósito. E o Senhor fala para mim: do jeito que você conversava com Ele, Senhor, eu não posso. Mas o Senhor pode. E o Senhor vai entregar essa vitória nas tuas mãos. A vitória é grande. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Estou muito feliz, irmãos, por estar aqui mais uma vez, ser honrado por esse ministério, a presença do pastor, da família, de todos que estão aqui. Gosto muito de vocês. Um lugar que eu sou muito bem recebido, um lugar bem aconchegante, né? Um lugar bem aconchegante. Eu sinto a presença de Deus. Glória a Deus, oh, glória. O que mais me incomoda é que tem tanta gente aqui na ilha perecendo na ilha, e um lugarzinho desse tão aconchegante para você vir e conversar com Deus, ouvir Deus falar, sabe? Sentir o toque do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, sabe? Olha, durante muito tempo, pastor acompanhou meu caso, acompanhou minha história. Hoje eu tenho que estar na minha casa, né? A última vez que eu vim aqui, eu vim com um povo, hoje eu vim com outro, você viu? Deus vai abençoar, né? Deus vai abençoar, mas o pastor já foi me levar ajuda lá dentro do barraco para morar, né, pastor? Deus, Ele sabe o que faz. Quando eu entrei naquele barraco a primeira vez, pastor, entrei em desespero. Cheguei ao ponto de chegar para minha esposa, irmãos. Cheguei ao ponto de chegar para minha esposa e falar assim: se a gente ficar muito tempo aqui, eu vou entregar nossos filhos para adoção. Cheguei, pastor. Cheguei a falar isso aí, sabe para quê? Para meus filhos não crescerem dentro do barraco de madeira, correndo água por baixo, rato tentando, furando as paredes. Rato furando a parede, era horrível. Era horrível. E eu falei assim: não. Falei para minha mulher: bebê, se a gente ficar nessa situação, eu vou entregar nossos filhos para adoção para eles não passar por isso. Quem sabe eles não acham um lar melhor, uma vida melhor do que morar com a gente. E hoje eu olho para tudo aquilo que aconteceu, irmãos, e posso falar uma coisa: não teria medo de voltar para o barraco de novo. Voltaria quantas vezes eu volto para o barraco, quantas vezes Deus quiser. Hoje eu sei entrar e sem sair. Aquilo que não nos mata nos fortalece. Não tenha vergonha do teu passado e nem das suas cicatrizes, não. Não tenha vergonha de tudo que você passou. Tudo que você passou gerou
uma resistência. Olha onde você chegou. Esses dias, o meu filho chegou em mim, a gente estava assistindo um mundo animal, que ele gosta muito de bicho, né? E a gente estava assistindo um mundo animal, estava passando a parte dos leões. Aí meu filho chegou e falou assim: pai, sabe o que é o chefão dos leões ali? Eu olhei, eu falei: não sei, deve ser aqueles leões bonitão ali, aqueles grandão. Meu filho falou: não, é aquele que está deitado, magrelo, todo arranhado, todo cheio de cicatriz. Pelo que eu acho que o leão ainda era certo do olho, todo mastigado, só o bagaço. Eu falei assim: não, negão, aquele ali é o leão doente. Ele: não, velho, aquele ali é o chefe. Eu falei: não, meu, não, aquele ali não é o chefe, não. O chefe deve ser um daqueles grandão. Ele: não, pai, fica assistindo. Ele estava deitado. Quando ele levantou, todos deitados, todos se afastaram. Não era tamanho, não era força, era cicatrizes. Glória a Deus. Amém. Aquelas cicatrizes foram de muitas lutas que ele venceu. E os outros eles respeitavam aquelas cicatrizes. Tinha força para matar ele, mas respeitavam as cicatrizes dele. As pessoas podem olhar para você agora desse jeito, mas um dia elas vão respeitar as suas cicatrizes. Elas vão olhar para você e vai te respeitar, não pela força que você tem, mas pelo passado, pela tua história. E desde já agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Deus abençoe o pastor Douglas. Quem recebe essa palavra, eu recebo porque ela veio do céu para mim e para a sua vida. Se assenta um minutinho aí. Amém. Amados, hoje é domingo, né? Amanhã é segunda-feira. Nós estamos aqui orando das 5h30 às 6h. Os irmãos que estão livres, desocupados, não venham orar em nome de Jesus. Porque é aqui que Deus vai liberar bênçãos. E os irmãos que estão trabalhando, quem está aqui, ora por eles. Que é o dever nosso, é esse. Amém? Terça-feira é o quê? Círculo de oração. Terça-feira das 19h30, oração das 7h30 às 9h, no círculo de oração. Vem, irmão, não perca. Põe o propósito de servir e buscar o Senhor como prioridade na tua vida. Amém? Então, terça-feira é o círculo de oração. Venha buscar a presença de Deus, porque Deus vai derramar a presença dele neste lugar. Amém? Assim como ele habita aqui, ele vai espalhar a glória dele ainda mais. Quarta-feira, oração das 5h30 às 6h. Amém? Quinta-feira é quinta-feira profética. Quinta-feira é quinta-feira profética, e eu estava orando a Deus, já com esse propósito no coração. Quinta-feira o irmão Fabrício então começa aqui às 3, quinta-feira profética. Amém, irmão Fabrício? Deus usando o pastor para falar com você, né, dessa nova aliança, esse posicionamento que agora você, amém, dispôs, né? Então, tá, foca, olhando para Jesus, mano, que Deus vai abençoar, Deus vai dar vitória, tá bom? Então, quinta-feira, essas 3 quinta-feiras proféticas, vai estar na direção do irmão Fabrício, amém? Então, irmão, você que ainda não dirigiu, fica na posição, porque daqui a pouco eu ponho você no meio do fogo também. Daqui a pouco eu ponho até o Valmir no meio do fogo, aquece 7 vezes mais aí. Mas quanto mais queima, a pessoa chama por Jesus, né? É coisa boa, né? Amém. Continua no propósito, que Deus está sagrado. Amém? Então, irmão, quinta-feira profética. Amém? Está na direção do irmão Fabrício. Amém? E não perca, irmão. Põe o seu propósito, tá bom? Nos ajuda. Amém? Vem orar, vem falar com Deus, vem buscar a presença do Senhor, tá bom? Quinta-feira profética. Amém? Ô, pastor, quinta-feira você não pode pregar nessa primeira profética? Posso. Então pronto, está agendado o pastor Douglas. Amém? Eles aproveitam que não posso falar, não. Amém? Então o pastor Douglas está pregando na quinta-feira profética. Amém, pastor? Então, nós já temos o primeiro pregador para quinta-feira. Então, quinta-feira está agendado o pastor Douglas Cantiani. Amém? Amém. E sexta-feira somente oração, sábado somente oração, e domingo é o culto da família. Venha buscar, irmão, amém? Venha buscar a presença de Deus, porque Deus está aqui para te abençoar.
e me abençoa a obra. Traga seus familiares, seus filhos, filha. Fala, pense em quinta-feira, irmão. Põe eles aqui. Porque aqui Deus vai falar, Deus vai derramar a presença, Deus vai mudar a história, Deus vai curar, salvar, libertar. Amém? Então venha. Amém? Amém. Domingo somente, né? O culto da família, e nós aguardamos os irmãos aqui. Amém? Então quinta-feira já está agendado, pastor Douglas. Amados, vamos ficar de pé, tá bom? Deus abençoe cada um dos irmãos que aqui está. Amém? O pastor Douglas falando algo que me chamou a atenção. Tanta gente padecendo aqui, irmão, aí, mas ouvindo Satanás. E só encalhado igual o Fusca velho. Ouvindo o diabo. É verdade. Porque se a pessoa ouvir Deus, irmão, Eu digo por aí. Tem muitas igrejas, muitos homens e mulheres de Deus, tem muitos pastores de Deus. Mas eu vou falar uma coisa. Manifestação de poder de Deus em muitas igrejas não se vê. Pode ver, vai. Eu estive num culto da pastora, a senhora viu, né? Na Belmira Marinha ali, a Dias também estava, né? A minha esposa. Irmão, o cara orou, pregou, revelou, profetizou, ele fez tudo. Na hora da palavra ele pregou, acho que uns 7 minutos. Despediu o povo foi embora. De barriga vazia, sem a presença. tem gente que infelizmente gosta disso. Por isso, irmão, quando Satanás entrar, pede para Deus um dia, fala: Satanás, pega a tua bagagem e volta para o inferno, teu lugar é lá. Né? Muita gente padecendo e Deus tem cabeça. Mas está disperso. Amém? Então fica no propósito que Deus vai fazer maravilhas na minha e na tua vida. Amém? Depois que a minha esposa fez um bolinho ali, irmão. Amém? E os irmãos comam aí com a gente, tá? É uma coisa simples, mas é de coração. Curva a cabeça. Amém? Deixa ela só colocar ali que nós vamos dar a bênção apostólica, tá bom? Estende os braços, curva, né? Os braços, estende as mãos, curva a cabeça. Que a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja derramada sobre todos nós e todos digam: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Operando Deus, ninguém está abençoado. A minha e as vossas vidas 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. Eu zero na minha vida, zero no ministério, na vida de cada um dos irmãos que está, assiste ou vai assistir em encerro. Deus nos abençoe. Está encerrado em nome de Jesus.